queridos, todos que nos ouvem nesta noite. Nós estamos aqui nesta oportunidade de falarmos um pouquinho do Senhor Jesus, e eu quero falar sobre deixando o seu caminho e seguindo o caminho de Cristo. Amém? É o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele vivia em perseguição à igreja do Senhor, e nós sabemos que ele teve encontro com Cristo, com Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, né? Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, o Messias no hebraico. E a Bíblia diz assim, olha só que interessante, né? E caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Nós vemos que muitas vezes as pessoas tendem a trilhar um caminho que elas acham que está seguindo o caminho correto. Até na Bíblia nos ensina sobre isso. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que para o homem parece certo, mas o fim dele é um caminho de morte. E interessante que o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que se formou, como diz lá na carta aos Filipenses, escrita pelo próprio Shaul, né? Paulo, ele escreve a carta no capítulo 3 e diz que ele, Hebreus de Hebreus, quer dizer, um hebreu original, um hebreu que seguia toda a lei, guardava toda a lei, criado aos pés de Gamaliel, e mesmo assim, ele, depois de ser criado aos pés de Gamaliel, nós sabemos que Paulo foi um homem poliglota que falava o hebraico, que falava o aramaico, que falava o grego, né, que falava a própria língua latim também. Paulo conhecia essa língua. Então Paulo foi um homem preparado para vencer na tipologia humana. Sobre o aspecto da consciência humana, Paulo era perfeito. Só que Jesus tinha outro plano para ele. O caminho que Paulo seguia era um caminho que ia de encontro, não ao encontro do Senhor, e ao contrário, né, que entrava em confronto com Jesus. E nós vemos que quando Jesus ele aparece para Shaul, né, Paulo, no caminho que ele ia a Damasco, o Senhor Jesus, diz a Bíblia, que em hebraico pergunta para ele, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê, meus queridos? Paulo, ele perseguia a igreja do Senhor. Muitas vezes nós trilhamos os nossos próprios caminhos e achamos que vamos conseguir, que vamos vencer, que vamos prosperar, queremos atingir os nossos objetivos, e isso não acontece se nós não deixarmos o nosso caminho e andar pelo caminho de João 14,6, que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus chega a dizer que ele era o caminho, ou seja, não há outro caminho, em Atos 4,12, que leva o homem ao encontro da paz, ao encontro do amor, ao encontro de Deus. Paulo, nós vemos Pedro dizer, em Atos 4,12, que o único caminho que leva o homem ao encontro de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte. Sem Jesus nós não vamos conseguir alcançar e nem conhecer a Deus. Tem pessoas que buscam Deus numa religião, pessoas buscam encontrar a paz em bebidas, em jogos, em drogas, mas nós só podemos encontrar o caminho, a verdade, né? O emet, essa palavra em hebraico, significa emet, aletheia no grego, somente em Cristo, né? Somente em Cristo nós vamos encontrar o caminho e a verdade. No mundo tem muitas mentiras, e o diabo, por assim dizer, Jesus disse em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Mas quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a verdade, o caminho, a vida, né? Nós encontramos a vida eterna, como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5. Nós encontramos a paz que muitos buscam. Quem tem Jesus, tendo dinheiro ou não, ele tem essa paz. Ele tem essa paz maravilhosa. A palavra grega para paz é eirene, que é uma palavra que nos ensina que é ter paz em meio a toda circunstância. Ter paz não é quando você tem uma vida estável, você tem dinheiro, e muitas vezes você tem preocupação. Ter paz é como uma moldura que certa vez um pintor, um pregador chegou até ver e falou: isso que é paz. Um ninho de passarinho que estava ali numa árvore, né, que descia um riacho muito forte, caudaloso e muito forte. E aquele ninho de passarinho estava ali, naquele ninho descansando, e ele não se preocupava com nada. Então ter paz é isso, tá? Ter paz é isso. Então nessa oportunidade, eu digo para você que está passando por um momento difícil, faça como Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7,
Lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Ele vai cuidar de você. Eu não sei qual o seu problema, a sua dificuldade, mas existe um Deus no céu, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, que Ele pode te ajudar. Esse Deus está no universo inteiro, pode estar dentro do seu coração. Basta somente você querer aceitá-lo. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta, olha só, eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Né? Qual é essa porta? É a porta do seu coração, é a porta da liberalidade para você deixar Jesus direcionar o seu coração, deixar Jesus direcionar a sua vida, né? Para que você entenda e compreenda que a sua vida aqui nessa terra não é uma vida somente de transtorno, dificuldade, mas é uma vida de muito amor. Amém? Nessa oportunidade, agradecemos a Deus, peço perdão pelos gritos, nós estamos aqui em frente ao mar, aqui no Guarujá, no apartamento, mas Deus tocou no meu coração para que eu pudesse trazer essa palavra para alguém que precisa ouvir, né? Alguém que precisa ouvir. Tenho certeza que essa palavra vai chegar ao coração de alguém que precisa ouvir, que amanhã você vai ter um dia diferente na presença do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.